Lucas 18, 22 diz assim: Jesus lhe disse: falta ainda uma coisa, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Oremos uma vez mais. Continue conosco, Senhor, com a tua mão que nos abençoa, que nos visita. Fale ao nosso coração e fale também com as nossas crianças agora nas suas classes. Que também as nossas crianças aqui hoje recebam um pouquinho mais das boas notícias que transformam e salvam. Seja com cada professor e professora. E continue conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Nesse início de outubro, uma nova série. Nesse mês que nós celebramos a Reforma Protestante, que acontece efetivamente no dia 31 de outubro do mês, mas nós chegaremos lá mais tarde. Mas pensando nesse tema, eu senti que nós deveríamos refletir um pouco mais sobre a vida de servos de Deus que cooperaram e que fizeram a Reforma Protestante acontecer. Então, nas manhãs de domingo deste outubro, a nossa série se chama Os Reformadores. E nós vamos ali pensar nessas nossas raízes espirituais, os motivos, o resgate de fé que eles passaram. Isso é importante. Nós nunca podemos perder aquilo que somos. Você ouve eu constantemente dizer aqui do púlpito que eu sou mais cristão do que batista. Isso é uma verdade, eu espero que também seja assim na sua vida. Nós somos batistas porque entendemos essa comunidade como um local de aconchego, de fé, daquilo que acreditamos, de várias ideias batistas e que nos une, o que é maravilhoso, Mas para Jesus eu não sou um batista, para Jesus eu sou um seguidor dele. O Senhor não tem o flat dos batistas, o flat dos metodistas, dos presbiterianos, não. Está todo mundo ali todos unidos pela cruz de Cristo, sangue de Jesus, e é isso que nos basta. Mas nós somos parte de uma tradição, de um contexto histórico, e esse sim nós precisamos entender, para você saber de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Isso vai ser pela manhã, e durante as noites nós refletiremos sobre as reformas necessárias para as nossas vidas. Nós pegaremos áreas específicas ali nesse processo de santificação e expandiremos também o tema. Os nossos jovens também estão com um tema parecido, que é reformados para reformar. Em outras palavras, estamos em construção. Eu acho que eu profundamente fui afetado nessa série, porque eu estou vivendo, né, Elias, uma situação dessa, de reforma. Quem aqui já caiu na mão do empreiteiro que não termina a obra e você quer matar ele e todas as gerações posteriores? Já. Eu estou descobrindo tanta gente que passou por isso que eu estou assim chocado, né, Gabriel? Estou chocado com isso. Que te promete a casa e não fica pronta. Então, quando você quiser orar pelo pastor, você ore, porque no momento nós fomos para um Airbnb, a Suzana sabe, um Airbnb, as nossas coisas foram para um depósito e nós lá ficaremos, só Deus sabe até quando, até a reforma ficar pronta. E vai ser uma aventura maravilhosa, né? Graças ao empreiteiro. Que Deus abençoe os meus inimigos, Senhor. Acho que a gente já venceu aquela etapa de Davi, né? Quebre os dentes dele, Senhor. Não precisa, Senhor, tem misericórdia, abençoe para que ele trabalhe direitinho, porque eu possa ir para casa. O Andrezinho não entendeu nada, né? Mas para onde eu vou? Para casa nova? Não, para outra casa. Que casa é? Não é a nossa casa. Mas... E por que é só esse quarto e cozinha? É porque é o quarto e cozinha. Meu, uma loucura. Mas nós vamos chegar lá. Então é um mês para a gente pensar nessas reformas que nós precisamos viver. Mas vamos começar com a base. O que foi a Reforma Protestante? E eu trouxe aqui uma definição que eu fiz questão de não torná-la acadêmica. Ela é simples, ela vem do meu coração. Eu escrevi que a Reforma Protestante foi um movimento originalmente não organizado. Ele não foi algo que alguém falou assim, vamos juntar o sindicato aqui dos que creem, vamos fazer. Não. Ela brotou no coração de homens e mulheres. Esses homens e mulheres começaram a pensar
naquilo que eram as ações e as reações de gente que dizia crer, e falaram assim, olha, parece que tem uma discrepância entre a Bíblia de Deus e a cartilha da igreja. Parece que há algo aqui que não tá dando um match, sabe? Nós não estamos vivendo aquilo que o texto nos diz há tanto tempo que era para vivermos. E é interessantíssimo você pensar nisso, porque esse movimento não organizado, resultado das ações desses homens que pararam para pensar e ver essa separação, com o tempo foi ganhando alguns eventos históricos que foi marcando o cristianismo pelo planeta. O primeiro foi ali no século IV. Você imagina então que antes do século IV eles viviam ali nos grupos separados pelas suas regiões, crendo no Senhor Jesus, alguns prédios já existiam. Mas aí vem o imperador Constantino, século IV, e sabedor, obviamente, de que havia naquele momento, naqueles primeiros séculos, como nós lemos no livro de Atos, uma perseguição contra os que creram em Jesus. Essa perseguição continuou nos primeiros séculos. Esse imperador Constantino viu ali uma chance e fez a união entre Estado e igreja. O lado bom disso foi que os cristãos pararam de ser perseguidos. Não é fácil você ver geração após geração, geração após geração de martírio, de dor, de arenas, tudo isso aconteceu. Mas o problema é que daí os seguidores do Senhor Jesus, que deviam viver ali na simplicidade da comunidade da fé, viraram dentro desse sistema eclesiástico gente que era dominada por um poder maior. É quando o poder que a cruz tem, quando a gente olha para ela e lembra simplesmente de Cristo crucificado e Cristo vivo, ali se torna cruz em escudo para matar o inimigo. Ela perde o seu fundamento. Constantino é aquele responsável por transferir então ali o poder de Roma para a cidade que ele fundou. Imagine o nome, Constantinopla. Onde hoje, Istambul. E assim, então, nessa unidade de Estado e igreja, as barbaridades aconteceram. Eles se esqueceram que Deus é Deus e César é César. Jesus nunca quis ali falar assim, não, vamos transformar o Império Romano num império ali desses seguidores e vai dar tudo certo. O César, o Herodes, o Pilatos, a galera toda vai se converter e vai ter o partido dos nazarenos. Não. Porque Jesus foi lembrado no início do seu ministério que esse mundo jaz no maligno, quando Satanás falou para ele, se você se curvar diante de mim, eu entrego todos os reinos da terra. Jesus brigou com o diabo dizendo, o que é isso? O reino é meu? Não, ele falou assim, essa terra pertence a você, mas eu não preciso isso, porque eu sou Senhor do universo. Eu só estou numa missão aqui para redimir esse povo, a terra, os homens, as mulheres, mas ele não se dobra a isso. E nesse processo, a gente tem que lembrar também que sempre houve um povo que mesmo ali tendo que lidar com esses dominadores, com o clero, eles mantiveram a sua fé. É gente anônima. É gente que a gente vai conhecer no chá celestial dos céus. De que época que você era? Eu sou lá do 3º século, eu sou lá do 7º século. Como é que era a vida lá? Estava terrível. Estava terrível, porque estava vendo ali a caça às bruxas da Idade Média. Também, de novo, agora não é mais o opressor, agora é o que se diz em nome de Deus que tem que oprimir alguém a uma prisão de tortura para ser perdoado dos seus pecados. Idade Média. Mas eu não, eu tive um toque do Espírito Santo, eu era uma camponesa ali de um vilarejo tal, naquele mais tipo William Wallace, aquelas vilas escocesas, eu era de lá, eu tinha minha vidinha ali, e Deus falava comigo, e eu cria em Deus, mas eu não concordava com aquele monte de coisas que acontecia. Gente anônima, gente que nós chamamos de um remanescente de Deus, além da religião, além do domínio. Então, naquele cenário lindo, a gente pode imaginar homens e mulheres com as suas histórias, e algumas delas foram preservadas devido ao seu impacto. Guarde essa frase. Foram preservadas as que tiveram mais impacto. Muito importante isso. E nesse processo, essas histórias foram transmitidas,
Essas histórias viraram então cânticos, teses, afirmações da sociedade, do grupo que creu, e se tornou e ganhou o label, o rótulo de um protesto. Da onde vem, futuramente, as origens dos protestantes. Então, as nossas origens vêm de gente que, ao ler a Bíblia, a minoria. Ao ouvir a Bíblia, a maioria. E por quê? Porque a minoria era que tinha educação e podia acessar o texto. A maioria não tinha, então não conseguia acessar, porque ou você lia latim, hebraico e grego, ou você não lia a Bíblia. Por isso que dominavam o texto e diziam o que queriam. Olha, você tem um pai que era uma pessoa difícil na sua vida, e ele está lá queimando no inferno agora. Mas se você colocar um bom ouro aqui no gasofilácio, na hora, olha o tipo de fala. Na hora que o seu ouro tocar o fundo do gasofilácio, a alma do seu pai sai do inferno, do purgatório e corre para as mãos do Senhor. Se você vive num contexto dominado por ideologias, você sabe. Quantas ideologias você luta o dia inteiro e vive, se não tomar cuidado, de repente você está achando que a voz do mundo é a voz de Deus, sendo que ela nunca é. A voz de Deus é de Deus, a do mundo é do mundo, a minha é minha, a de Deus é de Deus. Então, nesse contexto, essas pessoas que tiveram acesso, eles tiveram, como eu disse, um impacto maior. E são muitos nomes, graças a Deus, que nós temos o registro. Mas eu tive que fazer uma escolha, porque eu quis manter isso em outubro. E aí eu fiz a escolha baseada em um monumento. Esse é o monumento que eu vou te mostrar aí. Coloca a primeira foto, estou apertando aqui. Aí. Opa, não. Aí. Esse é um monumento de Lutero. Esse monumento foi inaugurado em 25 de junho de 1868 por Ernest Ritschl. E ele celebra a vida de Martinho Lutero, que obviamente, quando a gente pensa na reforma, a gente pensa nele, mas na base do monumento, você vê umas pessoas ali sentadas, está vendo? Bem aos pés do monumento. E o que acontece? Deixa eu só ligar aqui. O que acontece é que, nos pés desse monumento, nós temos 4 homens que são chamados os pré-reformadores. Esses homens, eles, cada um em um lugar, eles prepararam o caminho espiritual. Então eu decidi por eles. É o francês Petrus Valdos, o inglês John Wycliffe, o tcheco Jan Hus, e obviamente não podia deixar de falar do Girolamo Savonarola, que era um italiano. E aí depois concluiremos com o famoso Lutero. Vamos então para mais de 300 anos antes do nascimento de Lutero, quando um reformador improvável surgiu na cidade de Lyon, lá no sudeste da França, e os seus protestos, as doutrinas e as práticas que ele via na Igreja Católica Romana começaram a mexer com ele, e ele é conhecido, e aqui começamos a nossa história. Essa é a estátua então do pé do monumento de Lutero, de Pedro Valdo. Nós pouco sabemos sobre ele, gente. Nós não sabemos o nascimento dele, talvez 1140. Nós não sabemos exatamente a morte dele, flutua entre 1205 a 1218, mas você pode colocar ali certamente no século XIII, o final de sua vida. Esse homem é interessante porque nós não sabemos exatamente se o nome dele também era Pedro. Podia ser uma variação porque os documentos que surgiram sobre ele apareceram cerca de 150 anos depois dele. E aí fica difícil para a história. Mas o sobrenome sim. Apesar que pode ser Valdez, Valduez, Valdo, variáveis de nomes na Europa. Ele então começa a sua vida, os historiadores então dizem assim, olha, apesar de nós não termos muitas informações sobre esse início e fim, mas nós sabemos que ele, número 1, foi um comerciante bem rico e bem famoso na cidade de Lyon. Ele foi casado, ele tinha 2 filhas, ele tinha muitas propriedades, mas algo aconteceu.
E aqui há duas possibilidades. A primeira, talvez ele tenha testemunhado uma morte repentina de um amigo, é parte da história. Ou talvez ele ouviu olha que interessante essa, uma canção espiritual de um viajante que passava pela sua cidade. Só que essa canção espiritual tocou o seu coração e aí ele começou a ficar extremamente perturbado com esse tema. Perturbado com seu estado espiritual. Perturbado sobre a sua alma. É o que final da década de 80, a minha banda tocava Johnny Johnny. Onde está a sua alma? Johnny Johnny, o que você vai fazer? Johnny Johnny, para onde você está indo? Ninguém pode comer 20 pratos por dia e dormir em 20 camas de uma noite. A justiça pede sua cabeça, Johnny. O que vai acontecer com você? E ele nesse estado, então, começa ali aquela aflição. E nessa aflição, o que ele fez? Foi ler a Bíblia. Mas ele sabia ler a Bíblia? Não. Ele era um comerciante, não um acadêmico. Então o que ele fez? Pegou grana, contratou estudiosos e falou, ensina essa Bíblia. Leia essa Bíblia para mim. Ele começou ali a estudar a Bíblia, tentar discernir o que o texto estava dizendo. Em seguida ele foi, eu preciso de mais, agora eu preciso de entender o que está escrito. E ele foi atrás de padre, me ensina essa Bíblia. E numa dessas conversas, ele ouviu o verso que lemos, e por isso que eu trouxe o Lucas 18, 22. Quando Jesus estava falando sobre alguém que queria seguir Jesus, que estava demonstrando ali, não, Jesus é legal, acho que tem um caminho aí, deixa eu perguntar para o rabino de Nazaré o que eu faço. E Jesus disse, então, está faltando uma coisinha no seu caso, preste atenção, no seu caso, na sua vida, no seu coração, está faltando algo. Vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, você terá um tesouro maravilhoso e aí você vai me seguir. Gente, imagine Jesus falando isso hoje para você. A gente fala que quer seguir Jesus, não fala? A gente fala, eu quero seguir Jesus, eu quero seguir a Cristo. Mas essa cena é impressionante porque mostra o Filho de Deus, Deus na terra, o Logos que se fez carne, a palavra que se fez carne, chegando ali na frente de alguém falando assim, vamos, você vai ser o 13º. Tem 12 discípulos, você vira mais um, tá tudo bem. Mas para acontecer isso, você tem que vender tudo. Você tem que estabelecer quem é o mais importante na sua vida. E essa palavra tocou o coração do Valdo. Sabe o que ele fez, gente? Ele vendeu tudo. Ele percebeu, então, que a devoção dele estava para Mamon, que é uma outra palavra usada por Jesus em referência a divindades, a diferença a deuses relacionado com riqueza. E ele se arrependeu, ele vendeu, ele entendeu o lindo texto que muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem é escolhido, gente? Repete a frase. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem é o escolhido? E quem é o escolhido? São os poucos. Mas quem são os poucos? Os que atendem ao chamado. Se você não atende a chamado, você vai ficar ouvindo chamado a vida inteira e nunca vai acontecer nada, porque você trava toda hora do chamado. O chamado vem, você não atende. O chamado vem, você não atende. Então não se cumpre todo esse texto. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Escolhidos, portanto, é quem atende o chamado. O Valdo atendeu o chamado. Doou tudo. As narrativas dizem que ele deu a provisão, inclusive necessária para sua esposa, para as filhas. Ele não abandonou. E aí ele, a partir de viver numa dependência plena de Deus, assim nasceu esse movimento. Ele começou a dividir aquilo que ele aprendeu. Lembre-se que ele aprendeu através da leitura de acadêmicos que liam. E ele começou a pregar nas ruas de Lyon. Ele foi atrás dos pobres. Imagina o choque. Um dia você é um comerciante rico da cidade, o outro você não tem mais nada e está pregando o evangelho no meio do povo. Que mudança! E aí as pessoas começaram a ouvir ele. Por volta de 1175, já havia um grupo grande de homens e mulheres que começaram a seguir o Valdo. O Valdo virou profeta local. E ali esse grupo foi chamado de os pobres de Lyon. E é lindo que esse grupo foi crescendo. E aí, de vez de ser chamado de os pobres de Lyon, começaram a ser chamados de os valdenses. Esse grupo de gente, e muitos deles começaram a vender tudo.
Não parece uma cena interessante essa? Estamos falando aqui século XII, século XIII, mas se você voltar para o livro de Atos, o que aconteceu com a chegada do Espírito e o início das comunidades que creram? Eles vendiam suas propriedades e deixavam que ninguém tivesse necessidade. Tem necessidade? A ajuda está aqui. Você precisa? A ajuda está ali. Então ali em Lyon, eles começaram a viver esse momento de Atos dos Apóstolos. Comunidade que olha para a comunidade, que pensa na comunidade, que se preocupa com a comunidade, e isso é maravilhoso. E aí, quanto mais o Valdo estudava as Escrituras, mais preocupado ele ficava com as doutrinas. Ele falava, caramba, agora eu descobri isso, mas a igreja não está fazendo. Mas agora eu descobri aquilo outro, mas a igreja não está fazendo. Ele começa a ficar irritado com a igreja crescendo em riqueza, sem fazer nada pelos necessitados. E aí ele começa a manifestar, olha gente, tem alguma coisa errada. Por isso que o uso do termo reforma. Eles não queriam explodir a igreja, fundar outra. Não, eles queriam transformar aonde eles estavam. Reformar o ambiente que eles viviam. E aí Valdo começa a virar um inimigo, começa a sofrer perseguição. O arcebispo de Lyon ficou muito irritado com esse movimento, esse grupo está crescendo. Eles estão proclamando, eles não sabem, eles não têm licença para pregar. Então, ora Valdo estava extremamente perseguido, ora Valdo estava livre, porque alguém do clero falava, não, mas e a gente do bem, deixa pregar a Deus, dando aqueles gaps, aqueles momentos para o grupo continuar a crescer. Esse movimento, então, lembra, não tinha nenhum plano, não era nós vamos ser os primeiros protestantes. Não havia plano. Eles queriam transformar, reformar a igreja que eles participavam. Mas a excomunhão veio, o expulsar desses vieram, e é claro que as convicções continuaram, cresceram, os valdenses aumentaram, e eles rejeitaram, então, essas pretensões de autoridade, de domínio, de distorção da palavra de Deus. Por exemplo, eles rejeitaram que precisava de um mediador a mais entre Deus e os homens, a não ser Cristo. Olha que lindo, os valdenses foram aqueles que começaram a falar assim, gente, Marília, eu vou confessar meu pecado para você, porque você também é de Deus, eu não preciso ir lá buscar o padre para ouvir minha confissão, eu confesso para você, você confessa para mim, está tudo bem, a gente aqui nos pés de Cristo, um ajuda o outro. Olha que lindo, de onde vem esse movimento. Eles rejeitaram, obviamente, a ideia de purgatório. Falaram, esse papo de tirar a gente do purgatório com moedinha lá, esse papo está furado. Eles recusaram a oração pelos mortos. Você sabe, como pastor, eu faço funerais de muita gente o tempo inteiro, não só dos irmãos da comunidade, mas o telefone toca para outras pessoas que não faz parte da comunidade. Eu vou para atender na hora da dor, sem nenhum problema. Mas constantemente eu ouço essa, pastor, você pode orar pelo defunto? Não, pelo defunto não, eu vou orar por você que ficou, porque é você que precisa de oração agora. Ele ou ela agora já está na outra dimensão, a gente não tem mais nada a ver com esse negócio. Enquanto está vivo, agora pertence a Deus, eu não posso intervir, agora eu posso orar para que o consolo do Espírito venha sobre a família. Eles creram que os únicos sacramentos eram batismo e comunhão. Porque está lá na palavra. Eles foram um grupo que falaram assim, a gente não quer mais esse negócio de aguinha benta não. Para de jogar água benta, a gente não quer mais água benta. É engraçado que o tempo passou, né? E no mundo neopentecostal, depois o copo com água voltou em cima das televisões. Quem aqui já tomou uma aguinha de televisão? Eu já, no início lá, toma André, vai te fazer bem. Melhor que tomar uma pinga, né, gente? Uma água abençoada pela televisão. Eles rejeitaram depois também a ideia de sucessão dos papas como resultado de Pedro, o primeiro papa, o bispo da igreja, e vários outros. Eles falaram, não faz sentido, não está no texto, vamos parar com esse negócio. A sua voz continuou a ecoar e esse movimento se espalhou pelo norte da Itália, regiões da Espanha, Áustria, Alemanha, Hungria e Polônia. Mas é claro, a perseguição também continuou. E é lindo você imaginar que essas comunidades valdenses obscuras começaram então a ir ali mais para os vales da França, para os Alpes da França, da Itália. Então, quando a reforma realmente aconteceu, os valdenses já estavam lá prontos, saíram do anonimato para engrossar as fileiras que acontecem depois de Lutero, que nós vamos ver. Então,
Pedro Valdo era o que a gente chama de um proto-protestante, um protestante inicial, sem saber que era, porque eu repito, eles não estavam atrás de movimento, eles não imaginavam, eles queriam uma igreja reformada. Em outras palavras, Valdo simplesmente se tornou um comerciante que virou profeta. Não um teólogo, um comerciante, que a sua voz começou a ecoar, que falou, não, a palavra de Deus é diferente do que nós recebemos. Se eu creio na palavra de coração, essa palavra me toca, me transforma. Olha, me transformou, eu vendi tudo. Uma transformação séria, né? Enquanto às vezes a gente ainda briga com o dízimo e oferta, o cara vendeu tudo. O exemplo, o Edivaldo nos convida para uma reflexão muito importante. E a reflexão é, qual é a sua história? Hoje eu contei um pouquinho dela, e bota lá, Google it, vai lá ver Pedro Valdo, Petrus Valdo, Peter Valdo, põe o que você quiser, você vai achar muitas coisas lindas sobre ele. Mas e a minha história? E a sua história? O que eu estou escrevendo com a minha vida? O que você está escrevendo com a sua vida quando você terminar? Vão falar, olha, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o que ele fez, o que ela fez, o que ele deixou, o que ele experimentou? Qual é o testemunho real que as pessoas poderão dizer ao nosso respeito? Esse é o convite dessa série, não é simplesmente para expandirmos o nosso conhecimento sobre as nossas raízes protestantes, não, é para nos encorajar a pensar na nossa história. Porque Deus não deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, para que as nossas histórias fossem histórias, agora volto para o início, sem impacto. Que vai te levar para o céu. Fique tranquila, se você se rendeu a Cristo, se você entendeu o sangue do Cordeiro, se você pediu perdão pelos seus pecados, se você recebeu, você vai para a glória, está tudo bem, mas é só isso. Não é muito egoísta, agora eu vou para minha comunidade, sento, escuto, volto para casa, e domingo de novo a gente viaja, a gente tem passeio, a gente come junto, é só isso? Ou tem mais? E a resposta é um sonoro, tem mais, tem mais. Se tem mais, não é só para o pastor, para o líder, não, tem mais para todo servo, que de comerciante vira profeta. O Senhor nos alcançou através de alguém. Alguém te apresentou, alguém te discipulou, alguém te ajudou, alguém te pastoreou, alguém te pastoreia. Então nós precisamos entender que nós devemos ser o alguém de alguém. Nós somos chamados para ser o alguém de alguém que não ouviu, de alguém que já ouviu e está engatinhando, de alguém que já ouviu e está querendo, de alguém que já ouviu e está confuso, de alguém que não entendeu nada ainda. Eu preciso ser o alguém na sua vida, você precisa ser o alguém na minha, nós precisamos ser o alguém na vida do outro alguém. E escrevendo a nossa história, reformados pela jornada de santificação, reformados por aquilo que nos transformou, e aí eu vou ajudar na reforma do outro. Eu vou me movendo para frente, falando, eu vou levar mais alguns comigo para o reino do Senhor. E assim eu vou escrevendo a minha história. Gente, não se equivoque, nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para amar a Deus acima de tudo, para amar o próximo como a nós mesmos e para deixar um rastro e não um pesadelo para quem ficar. Partiu, que bom, aleluia. Não, partiu, que pena, nós vamos sentir saudade, a gente sabe onde ele e ela está, mas olha, ele e ela fez isso, aquilo, olha que lindo a história. Nós somos esses reformadores de agora. Nós, sou eu, você, é o seu nome. E a torcida do céu espera, cadê? Quando vai começar mais? Chega de engordar ouvindo palavra, fica especialista em todos os temas e não é especialista em vida, em ganhar gente.
em ser cheio do Espírito, está lá brigando, ainda pensando se a grana, se os salários, se a carreira. Pelo amor de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas nos serão acrescentadas. Preste atenção na sua vida, preste atenção na sua história. Quando alguém chega e pode falar para você, olha, a sua história tem marcado a mim, a sua vida tem marcado a mim, os seus gestos têm me marcado, é isso que conta, não é? Você não vai impressionar a Deus com tudo que você construir aqui na terra financeiramente, eu te garanto que você não vai impressionar a Deus com isso. Mas aquilo que você fez no reino, como embaixador do reino de Deus, isso fica. Nós somos chamados para dividir a vida na família da fé, fomos chamados para ter alegria, para ter tristeza. Ontem alguns homens aqui, irmãos, foram nos ajudar lá com a mudança, né, meu amigo Chicó, Vede, gente, o Elias, o Jamir. Quando terminou, eu abracei ali, né, o Vede, eu chorei, eu falei, caramba, obrigado, obrigado porque eu não estou sozinho, caramba, obrigado, que vocês me ajudaram. Porque a comunidade é isso, é gente com gente, é gente pra gente, é o meu alguém pra alguém. Não é esse inferno de ficar escondido atrás de tela, pensando, pondo posições, vivendo a vida baseada no alcance do outro. Não, é o que você está fazendo no reino. Desse Deus que nos amou primeiro, nos perdoou primeiro, nos atura, porque a gente não é fácil, não é, gente? Não sou eu que sou difícil, a gente não é fácil. Mas ele quer escrever histórias de impacto. Não histórias de, eu fui todos os domingos. A gente vem todo domingo e vai continuar vindo. Nós somos alimentados, aleluia, pela comunidade. Mas é só a hora de receber, ser treinado, para ir para fora. Para ir para casa. Para deixar esse evangelho vivo, para aprender a ser contente em todas as circunstâncias. Como essa palavra está gritando no meu ouvido. Seja contente em todos os momentos, em qualquer circunstância, Sem casa, com casa, em qualquer circunstância. Seja contente. Para que a vida não vire uma murmuração. Deus não suporta murmuração. Tem 5 livros da Bíblia falando sobre murmuração, de Gênesis ao Deuteronômio. Recebe, reclama. Porque pra gente nunca é o bastante. Pra gente nunca é o suficiente. Quando ele nos fala, olha, tem outras coisas que são mais importantes. E a sua vida, que é preciosa, que é uma impressão digital única nos seus dedos, tem uma voz que é única. Você nunca vai ser como eu nunca vou ser como você. E cada um tem uma expressão, cada um está marcando uma história. Eu fui deixar essa semana o Andrezinho na casa do Bruno e da Ângela, que foi nos ajudar, a Camila. E foi a coisa mais linda. Na hora que a gente saí do carro, deixei ele lá nessa transtorno de mudança. Tchau, Camila. Ângela, obrigado. O Andrezinho do carro só olha para mim assim no estacionamento e grita, oração. Que do jeitinho dele ali, ó. Eu parei no estacionamento. Bruno, vem aqui, vamos orar. Senhor, abençoe a Camila, abençoe a Ângela. Tchau, vai embora. Ontem, mesma coisa. Oração. Chega alguém, oração. É um profeta me dizendo, ore. E deixa a alegria do Senhor ser a sua força e não a murmuração, porque ela te destruirá. Mas a alegria do Senhor te mantém de cabeça erguida. Mesmo conforme os guerras e rumores de guerras aumentaram, a gente está de cabeça erguida. O meu Redentor vive. Eu sei para onde eu estou indo. Talvez não onde eu vou morar agora, mas eu sei para onde eu estou indo no destino final. Nessa celebração de ceia, neste início de outubro, simplesmente em nome de Jesus e com todo amor eu te digo,
Reveja a sua história. Deus quer escrever uma história linda através de você. Não importa a sua idade, pastor, eu vivi pouco, vivi médio, vivi muito. Você está vivo? Você está vivo? Porque às vezes a gente está morto e não sabe, né? É o Walking Dead. Você está vivo? Tem história. Tem história. Tem história. Firmados na palavra, tem história. E o mais legal, o final é feliz. O final é feliz. Com Deus que nos chamou. Voltemos-nos para a palavra. Para a palavra. Sejamos inspirados pelo Espírito Santo, a fim de vivermos como o apóstolo Pedro nos ensinou. E aqui concluo. Vocês, porém, vocês, eu, você, o povo de Deus espalhado pela terra, são geração eleita. Vocês são reino de sacerdotes. Não sou só eu, você comigo. Nós somos nação santa, povo que pertence a Deus, com finalidade para existir. E Pedro respondeu: para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, da vida sem significado, para a sua maravilhosa luz. Firmados na palavra. Não deixe sua história para acabar, mas perceba o impacto que Deus quer fazer através de você. Firmados na palavra.